Eu exijo respeito, sua! Olha, a minha mãe quer vir morar connosco. Sai daqui, não há espaço para um fardo como tu aqui. A minha vida inteira desfez-se em cinzas em menos de 15 minutos. O cheiro chegou primeiro, um odor acre e químico que me queimou as narinas e me paralisou o peito. Depois, o meu quarto encheu-se de um nevoeiro cinzento e pesado que rastejava por baixo da porta. Quando a abri, o corredor era um inferno de labaredas laranjas e amarelas, que dançavam com uma vida própria, a devorar as cortinas de seda que a minha avó me tinha dado no meu casamento, há 43 anos. Não houve tempo para pensar. Agarrei apenas a minha mala de mão, uma peça de cabedal trabalhada que o meu marido, Arthur, me oferecerá nas bodas de 25 anos, com as nossas iniciais gravadas a fogo, e corri para a rua. O calor era um murro nas costas, e as solas dos meus chinelos de quarto derretiam-se no chão de madeira. Lá fora, os meus vizinhos já se tinham juntado e alguém ligara para os bombeiros. A dona Matilde, da casa do lado, abraçou-me enquanto eu tremia incontrolavelmente, a ver as janelas da minha casa explodirem, uma após a outra. Cada estilhaço de vidro era uma memória que se desfazia. Ali estava o álbum de fotografias do Tomás quando era bebê. Mais adiante, o piano de cauda onde a minha mãe me ensinara as primeiras notas. E, algures naquelas chamas, as joias de família que eu sonhava um dia deixar à minha neta. Os bombeiros chegaram 25 minutos depois, mas já era tarde. O fogo, voraz, tinha consumido quase tudo. Senhora Leonor, disse o comandante, um homem de rosto cansado e voz suave que tentava camuflar más notícias. A origem parece ter sido um curto-circuito. A instalação elétrica era antiga. Lamento imenso, mas é uma perda total. Perda total. 42 anos da minha vida reduzidos a escombros fumegantes e a duas palavras tão finais, tão vazias. Tinha seguro? Perguntou um bombeiro mais novo. Abanei a cabeça, envergonhada. Cancelara a apólice 8 meses antes. A minha reforma de professora primária mal chegava para as despesas, e os 750 escudos mensais do seguro eram um luxo que já não podia permitir-me. Nunca julguei que uma tragédia assim me pudesse acontecer a mim. Fiquei ali, parada, com a minha mala de cabedal apertada contra o peito, enquanto o nascer do sol pintava de dourado os destroços do que for o meu lar. Não tinha mais nada. Nenhuma muda de roupa, nenhum documento, nenhum sítio para dormir naquela noite. E, naquele momento, com o cheiro a fumo ainda a entranhar-se nos meus pulmões, só conseguia pensar numa coisa. Precisava do meu filho. Tomás vivia apenas 30 minutos dali, no elegante bairro da Ajuda, em Lisboa. Com as mãos a tremer, marquei o seu número no telemóvel enquanto a dona Matilde me segurava o braço. O telefone tocou 6 vezes antes de ele atender. Mãe! São 6:30 da manhã, disse a sua voz, rouca de sono e irritação. Filho, a minha casa pegou fogo. Está tudo destruído. As palavras saíram entre soluços. Não tenho nada, Tomás. Preciso de... Espera. O quê? Pegou fogo. Houve um silêncio pesado do outro lado. Olha, agora não é uma boa altura. A Sofia e eu temos um almoço de trabalho importante hoje. Tomás, por favor, não tenho para onde ir. Outro silêncio, mais longo e mais frio. Está bem. Podes vir. Mas é só por hoje, está entendido? Só para te recompores. A dona Matilde emprestou-me 50 euros para o táxi. Durante a viagem, agarrei-me à minha mala como se fosse uma tábua de salvação, o único elo que me ligava à pessoa que eu era no dia anterior. O taxista, um homem de meia idade com sotaque alentejano, nem me cobrou a viagem completa quando lhe contei o que acontecerá. Ainda gente boa neste mundo, pensei. A casa de Tomás era uma moradia imponente, com portão de ferro forjado e um jardim imaculado. 3 andares de pedra clara, janelas amplas e 2 carros de luxo estacionados na entrada. O meu filho tinha se saído bem na vida, era um diretor de marketing numa multinacional e ganhava no mês o que eu ganhará em anos de ensino. Senti-me minúscula diante daquela porta de madeira exótica. Toquei a campainha 1, 2 vezes. Foi Sofia quem abriu. 38 anos, esguia, com uma beleza afiada e intimidante. Vestia um roupão de seda cor de pérola e o seu cabelo loiro estava impecável, apesar da hora. Olhou-me de cima a baixo, para minha roupa encharcada de cinzas, o meu rosto manchado, os meus chinelos deformados, e a sua boca contraiu-se num esgar que não era um sorriso. Leonor, disse o meu nome como se lhe custasse a pronunciar. O Tomás contou-me. Que situação lamentável. Não me convidou para entrar, bloqueando a entrada. O Tomás está? Perguntei, a minha voz um fio.
Está a vestir-se. Temos um dia muito preenchido. Sofia, por favor. Só preciso de um sítio para ficar enquanto. Amor, chamou ela para o interior, sem desviar de mim o seu olhar gélido. A tua mãe está aqui. Tomás apareceu atrás dela. O meu filho, o menino que eu embalara nos braços, que alimentara com meu leite, que vigiara noites a fio quando tivera uma pneumonia grave aos 6 anos. Aquele menino era agora um homem de 41 anos, de fato italiano e um relógio de pulso que valia mais do que a minha casa inteira. Os nossos olhares cruzaram-se e, então, aconteceu algo que nunca esquecerei. Tomás olhou para Sofia, ela retribuiu o olhar, e ambos se riram. Não foi um riso nervoso, foi um riso de escárnio, de incredulidade, como se a minha presença à sua porta fosse a piada mais absurda do mundo. Bolas, disse Tomás, ainda com um sorriso nos lábios. A minha mãe quer morar aqui. As palavras doeram-me mais do que o calor das chamas. Tomás, eu só. Ele cortou-me, com o mesmo tom que usaria com um vendedor insistente. Não há lugar para um fardo como tu. A Sofia e eu temos a nossa vida organizada. Não podemos andar a carregar situações. Situações. Foi assim que ele chamou a minha tragédia. Mas, filho, é só até eu me orientar. Lamento, disse ele, mas não havia um traço de pesar no seu olhar. Procura uma amiga ou liga para a segurança social. Eles têm abrigos para pessoas na tua situação. Sofia pousou a mão no ombro de Tomás, possessiva, protetora do seu território. Temos compromissos, Leonor. Tens de perceber. E então, Tomás fechou a porta. Não a bateu, o que talvez tivesse sido mais honesto. Fechou-a devagar, com uma calma aterradora, como quem fecha a porta de um armário que não interessa. Fiquei ali, plantada no degrau de mármore da mansão do meu filho, com o sol da manhã a aquecer-me as costas e o gelo da sua rejeição a congelar-me a alma. Uma senhora que varria a calçada da casa em frente viu-me e desviou imediatamente o olhar, envergonhada. Ela também tinha ouvido tudo. Caminhei até a rua principal, as minhas pernas a tremer não de cansaço, mas de uma dor profunda que punha em causa tudo que eu pensava saber sobre o amor e a família. E então, sentada no passeio de um bairro que nunca seria meu, com a minha mala ao colo e as lágrimas a caírem livremente, lembrei-me de alguém. Alguém que não partilhava o meu sangue, mas que talvez partilhasse algo mais importante. Peguei no telemóvel, procurei um número que não ligava há 3 meses, desde o seu aniversário, e, com o coração a bater descompassado, liguei para o Frederico. Não se preocupe, eu vou te ajudar. O telefone tocou 3, 4 vezes. Pensei que não atendesse. Afinal, o Frederico era agora um homem importante, com empresas e responsabilidades. Por que se lembraria de uma velha que outrora lhe dera abrigo? Mãe Leonor. A voz dele. Aquela voz que, 30 anos atrás, era fina e assustada, e que agora era profunda e segura, mas que ainda me chamava de mãe. Frederico, filho. A minha voz falhou. A minha casa queimou. Eu não tenho nada. Onde estás? Perguntou ele, e o seu tom mudou imediatamente, ficando alerta, protetor. Estou em casa do Tomás. Mas ele... O que é que o Tomás fez? A pergunta era afiada como um punhal. Não consegui responder, limitei-me a chorar. E naquele pranto, o Frederico entendeu tudo. Dá-me a tua localização exata. Estou aí em 60 minutos. Não te mexas. Estás a ouvir-me, mãe? Não saías daí. 60 minutos. Ele prometera 60 minutos e eu sabia que ele cumpriria, porque o Frederico sempre cumpriu. Enquanto esperava, sentada naquele passeio, as memórias invadiram-me como uma maré. Lembrei-me de 1995. Eu tinha 42 anos e acabara de chegar a casa após um turno duplo na escola. O Arthur ainda era vivo. O Tomás tinha 12 anos. Vivíamos numa casa modesta, mas acolhedora, no bairro de Alvalade. A nossa vizinha da frente chamava-se Celeste, uma mulher de 35 anos, tóxico-dependente, com um filho de 8 anos, o Frederico, que estava sempre sozinho. Eu via-o pela janela da cozinha, um rapazinho magricela, de olhos grandes e tristes, sentado nos degraus da entrada, à espera que a mãe voltasse. Por vezes, esperava dias. Uma tarde, encontrei-o a chorar na rua. Tinha o lábio partido. O que aconteceu, meu menino? Perguntei. O namorado da minha mãe disse que eu era um estorvo. Empurrou-me.
Naquela noite, dei-lhe de jantar canja de galinha, arroz de tomate e um bife. Ele comeu 3 pratos, como se não comesse há uma semana, o que provavelmente era verdade. A tua mãe sabe onde estás. O Frederico abanou a cabeça. Ela não aparece desde ontem. A partir daquele dia, o Frederico começou a bater à minha porta. Primeiro com timidez, depois com uma confiança crescente. Eu dava-lhe o pequeno almoço antes da escola, ajudava-o com os trabalhos de casa, tratava dos seus joelhos esfolados. O Arthur protestava. Leonor, não é problema nosso. Já temos o Tomás para criar. É uma criança, Arthur. Uma criança que não tem ninguém. Ele já tem mãe. Ter mãe e ter quem cuide de ti são coisas muito diferentes. Quando Frederico fez 10 anos, a Celeste desapareceu. Simplesmente foi embora numa noite com um contrabandista de Badajoz. Deixou Frederico com um bilhete. Perdoa-me, não aguento mais. Tentei adotá-lo legalmente, iniciei os processos, mas o Arthur opôs-se, disse que não tínhamos condições para mais um filho. Discutimos durante semanas. No final, ele nunca assinou os papéis. Mas isso não importou. O Frederico mudou-se para o meu sofá na mesma. Dormiu ali durante 6 anos, até conseguir uma bolsa de estudo para um colégio interno no Porto e ter de ir embora. Comprei-lhe a mala, os uniformes, preparei-lhe comida para a viagem. Mãe Leonor, disse-me ele no dia da partida, com 16 anos e os olhos cheios de lágrimas, quando for grande e tiver dinheiro, vou comprar-te uma casa enorme e vou cuidar de ti como tu cuidaste de mim. Não preciso de casas enormes, meu menino. Só preciso que sejas feliz e que nunca te esqueças de onde vieste. Abracei-o, sem saber que o Arthur morreria 2 anos depois de um aneurisma, sem saber que o Tomás se casaria com a Sofia e se tornaria um estranho, sem saber que aquele rapaz magricela do sofá se tornaria um homem que construía arranha-céus. O ruído do helicóptero arrancou-me as memórias. Sim, um helicóptero a aterrar no meio da rua residencial da Ajuda, levantando poeira e folhas secas, fazendo com que os vizinhos saíssem às janelas, de bocas abertas. As pás diminuíram de velocidade, a porta abriu-se e o Frederico saltou para o chão. 38 anos, alto, de ombros largos, vestindo um fato cinzento impecável, mas com o rosto marcado pela preocupação. Correu na minha direção com a mesma urgência com que corria para os meus braços quando era pequeno e precisava de consolo. Envolveu-me num abraço forte, como se quisesse proteger-me do mundo inteiro. Já estou aqui, sussurrou no meu cabelo. Já estou aqui, mãe. Já estou aqui. 3 palavras. Apenas 3 palavras que significavam tudo o que o Tomás não fora capaz de dizer. Chorei contra o seu peito, e ele segurou-me. Naquele momento, cercada pelo ruído do aparelho e pelos olhares pasmados dos vizinhos, incluindo os do Tomás e da Sofia, que saíram de casa ao ouvir o alvoroço, entendi algo fundamental. A família nem sempre é o sangue que se partilha. Por vezes, é o amor que se escolhe dar e receber. Frederico ajudou-me a entrar no helicóptero. Antes de embarcar, olhei para a casa do Tomás. Ele estava ali parado, de boca aberta, a ver a sua mãe ser resgatada pelo pobretona do sofá, como ele outrora, em adolescente, o chamara. Vamos embora, mãe, disse o Frederico, estendendo-me a mão. E fomos. Literalmente, voamos para longe daquele sítio onde o meu próprio filho me chamara de fardo. Mas isto era apenas o começo. O que eu não sabia era que o Frederico não vinha apenas para me resgatar. Vinha para me dar a oportunidade de recuperar algo muito mais valioso do que uma casa. Vinha para me devolver a dignidade. Nunca tinha andado de helicóptero. Aos 69 anos, a minha primeira viagem aérea sobre Lisboa foi feita com lágrimas a secarem-me no rosto e o cheiro a fumo impregnado na minha roupa. O Frederico estava ao meu lado, a segurar a minha mão. Não disse nada durante o voo. Não era preciso. A sua presença era suficiente. Aterramos no heliporto do Hotel Palácio do Tejo, no Chiado. Um gerente esperava-nos, acompanhado por 3 funcionários. O Frederico devia ter ligado durante o voo. Dona Leonor, o gerente fez uma vênia que me pareceu exagerada. A sua suíte está pronta. Preparamos tudo de acordo com as instruções do Sr. Ventura. Suíte. Nunca na minha vida tinha ficado numa suíte de hotel. O Frederico guiou-me até o elevador, com a mão a apoiar as minhas costas, um gesto protetor que me fez lembrar de quando ele era pequeno e eu levava ao médico e ele se agarrava à minha saia. Com medo. A suíte ficava no 16º andar. Quando abriram a porta, quase caí para trás. Era maior do que a minha casa inteira.
Uma sala com janelas panorâmicas sobre a cidade, um quarto com uma cama gigante, uma casa de banho em mármore com uma banheira de hidromassagem e um terraço privativo. Havia flores frescas em todas as mesas, um cesto de frutas exóticas e queijos, e até uma garrafa de vinho do Porto com cartão. Bem-vinda à casa, mãe Leonor. Filho, isto é demasiado, sussurrei. Isto é o mínimo. A sua voz tremia de emoção contida. Deste-me um teto quando eu não tinha nada. Agora é a minha vez. Desabei no sofá, não de cansaço físico, mas de uma exaustão emocional avassaladora. Em menos de 12 horas, perderá minha casa, fora rejeitada pelo meu filho e estava agora num hotel de luxo, a ser tratada como uma rainha pelo rapaz que um dia dormira no meu sofá. O Frederico ajoelhou-se à minha frente, como fazia quando era pequeno, e queria contar-me um segredo. Ouça-me bem, mãe Leonor. Vou resolver tudo. Amanhã de manhã, vem uma médica examiná-la. Depois, vamos comprar-lhe roupa nova. E depois? Fez uma pausa dramática. Depois, vamos tratar de soluções permanentes. Mas hoje, só hoje, quero que descanse, que tome um banho demorado, que coma bem e que saiba que não está sozinha. Frederico, o custo disto deve ser uns 4.000 euros por noite. Ele nem pestanejou. E eu não quero saber. Desculpe a franqueza, mas é a verdade. Você pagou muito mais do que isso ao criar-me. Isto nem sequer é a primeira prestação da minha dívida para consigo. Levantou-se e chamou a sua assistente, uma jovem que apareceu como por magia com um tablet. Carla, por favor, confirma a consulta com a doutora Santos para amanhã, às 9. E contacta a Rita do Eu Corte Inglês para trazer opções de roupa, tamanho. Olhou para mim. Que tamanho é que usa, mãe? 48, mas, filho, não é preciso. Tamanho 48, continuou ele, ignorando-me. Roupas casuais, mas elegantes. Sapatos confortáveis. Tudo o que uma senhora que merece todo o respeito do mundo precisa. Orçamento ilimitado. A Carla anotava tudo rapidamente. Também preciso que reserves o melhor avaliador de seguros que conheças. Quero que ele vá ao terreno da mãe Leonor e me faça um relatório completo. Custos de reconstrução, processos legais, tudo. Reconstrução? Perguntei, incrédula. O Frederico virou-se para mim com um sorriso terno. Achou que ia deixá-la sem casa? Mãe, vou reconstruir a sua casa. Melhor do que era, com instalações novas, seguras, e desta vez, com seguro que eu pagarei pelo resto da sua vida. As lágrimas voltaram, mas estas eram diferentes. Não eram de dor, eram de uma esperança que já não sentia há muito tempo. Não posso aceitar tudo isto. Pode, sim. E vai. O seu tom era firme, mas amoroso. Porque é isso que a família faz, a verdadeira família. Não há que feche a porta, mas há que abre os braços. Aproximou-se e deu-me um beijo na testa, exatamente como eu costumava fazer com ele quando tinha pesadelos e eu acordava à meio da noite. Descanse, mãe. Amanhã estou aqui com café fresco e pastéis de nata daquela pastelaria de Belém de que tanto gosta, lembra-se? A que nós íamos quando eu era miúdo. Lembro-me, filho. Claro que me lembro. O Frederico saiu, deixando a Carla com instruções para eu poder pedir qualquer coisa ao serviço de quarto. Fiquei sozinha naquela suíte enorme. Parei em frente à janela, a ver a cidade acender as suas luzes ao cair da noite. Lá de cima, tudo parecia pequeno e distante. Os problemas, as tragédias, até a rejeição do Tomás. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem. Do Tomás. Mãe, que circo foi aquele? Desde quando é que o Frederico tem um helicóptero? Precisamos de falar. Li a mensagem 3 vezes. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum estás bem. Apenas curiosidade acerca do dinheiro do Frederico. Não respondi. Porque naquele momento entendi algo que me doeu, mas que também me libertou. O meu filho não me contactava por remorso, mas por inveja. Tomei o banho mais longo da minha vida. A água quente levou consigo o cheiro a fumo, mas não a dor de saber que o filho que eu parira me falhara, enquanto o filho que eu escolhera me salvara. Naquela noite, numa cama mais confortável do que alguma vez conhecera, abraçada à minha mala de cabedal, o último vestígio da minha vida anterior, pensei no Arthur, em como se opusera à adoção do Frederico, em como me dissera que não tínhamos condições. Olha onde estamos agora, meu amor, sussurrei no escuro. Afinal, o rapaz que não podíamos acolher é o único que pode dar-me abrigo. E, pela primeira vez desde o incêndio, sorri.
porque as 3 palavras do Frederico, já estou aqui, significavam mais do que qualquer discurso. Significavam presença, lealdade, amor incondicional. O mesmo que eu lhe dera quando o mundo lhe virar as costas. 5 dias seguintes no hotel foram surreais. Era como viver a vida de outra pessoa, de alguém que merecia ser mimado, cuidado e respeitado. O Frederico cumpriu cada promessa. Chegava todas as manhãs às 8 horas, com café fresco numa garrafa térmica e pastéis de nata ainda quentes. Sentávamos-nos no terraço enquanto o sol de setembro banhava a cidade de uma luz dourada, e conversávamos sobre tudo e sobre nada, como quando ele era adolescente e me contava os seus sonhos de construir pontes que ligassem margens. A doutora Santos veio e examinou-me de alto a baixo. Tensão arterial um pouco elevada devido ao estresse, mas nada de grave. Receitou-me um suave calmante para dormir e fez-me prometer que comeria 3 refeições por dia. O seu filho está muito preocupado consigo, disse-me, guardando o estetoscópio. Ele não é o meu filho biológico, esclareci, sem saber bem porquê. Ela olhou-me com aquela sabedoria que só os médicos com anos de experiência possuem. Dona Leonor, já vi muitos tipos de família na minha carreira. Acredite, a biologia é o de menos. Esse rapaz ama-a como se a tivesse carregado no ventre. É isso que conta. A Rita chegou do Corte Inglês com 3 malas cheias de roupa, vestidos cômodos mas elegantes, blusas de linho, calças que me caíam na perfeição, sapatos que não magoavam os meus joanetes, até roupa interior nova e um pijama de cetim que me fez sentir como uma imperatriz. O senhor Ventura foi muito específico, explicou a Rita, enquanto arrumava tudo no guarda-fatos. Disse: quero que a minha mãe se sinta como a mulher valiosa que ela é. Foram as palavras exatas dele. O custo total rondava os 18.000 euros. Quando vi o recibo, quase desmaiei. O Frederico encolheu os ombros. Mãe, eu gasto mais do que isso em manutenção dos meus carros no mês. Deixe-me fazer isto, por favor. Mas todo aquele luxo não curava a ferida, aquela fenda profunda que se abrirá no meu peito quando Tomás fechará a porta. As noites eram as piores. Quando tudo ficava em silêncio e a cidade adormecia lá embaixo, eu ficava acordada, a olhar para o teto, a recordar. Lembrava-me de quando Tomás tinha 8 anos e tivera sarampo. Passará 3 noites sem pregar olho, ao lado da sua cama, a pôr-lhe panos úmidos na testa, a rezar para que não piorasse. O Arthur estava em viagem de trabalho. Fiquei sozinha com meu medo, a segurar-lhe a mão enquanto ele delirava com febre. Quando melhorou, abraçou-me e disse: Mãe, quando for grande, vou cuidar de ti como tu cuidas de mim. Prometo. As promessas das crianças, tão sinceras no momento, tão frágeis com o tempo. Lembrava-me de quando ele fez 16 anos e queria uma PlayStation que custava 700 euros. Eu ganhava 1.500 por mês. O Arthur acabará de ser despedido da fábrica. Não tínhamos dinheiro de sobra. Trabalhei horas extra durante 2 meses. Dava explicações à noite. Os meus olhos ardiam de cansaço. Chegava a casa quando Tomás já estava a dormir e saía antes de ele acordar. Mas, no seu aniversário, lá estava Consola, com um laço enorme. O seu sorriso naquele dia valeu cada hora de sono perdida. Lembrava-me de quando ele entrou na universidade privada. A propina era de 1.800 euros. Não tínhamos esse dinheiro. Tínhamos um pequeno terreno nos arredores de Sintra, que os meus pais me tinham deixado. Um terreno que eu pensara guardar para a velhice, para vender se um dia precisasse. Vendê-lo por 80.000 euros. Paguei-lhe os 3 anos de licenciatura. O Tomás formou-se sem uma única dívida. Entretanto, eu continuava a pagar a renda de uma casa que não era minha, sem poupanças, sem rede de segurança. Quando ele arranjou o primeiro emprego, com um bom salário, chegou a casa com um ramo de flores. Mãe, isto é por tudo que fizeste por mim. Agora é a minha vez de cuidar de ti. Mas essa vez nunca chegou, porque 1 ano depois conheceu a Sofia. A Sofia, bonita, sofisticada, de uma família abastada do Porto, filha de industriais têxteis, habituada ao melhor, ao mais caro, a que tudo girasse sua volta. Desde o início, tratou-me com uma condescendência que me doía. Nos jantares de família, corrigia o meu sotaque. Leonor, não se diz a gente fomos, disse a gente foi, dizia-me com um sorriso falso. Nunca me chamou de sogra, nem de mãe. Apenas Leonor, como se fossemos colegas da mesma idade. O Tomás foi mudando, gradualmente. Começou a envergonhar-se da nossa casa humilde quando a Sofia ia lá à casa. Comprava vinhos caros para impressionar e pedia-me para usar a louça boa, a única que tínhamos. Mãe,
Não podias arranjar-te um pouco mais quando a Sofia vem? Ela está habituada a um certo lifestyle. Essa frase doía-me mais do que um murro. Depois do casamento, as visitas espaçaram-se. Uma vez por mês, depois de 2 em 2 meses, depois só no Natal e no meu aniversário. E sempre com pressa, sempre com compromissos mais importantes, sempre com a Sofia a olhar para o relógio, impaciente. No ano passado, no meu aniversário de 68 anos, nem sequer apareceram. O Tomás mandou uma mensagem: "Desculpa, mãe. A Sofia marcou um fim de semana num spa no Algarve e já está tudo pago. Compenso-te depois." Nunca compensou. E agora, depois de me fechar a porta na cara, no meu momento mais vulnerável, enviava-me mensagens a perguntar pelo helicóptero do Frederico, pelo dinheiro, pelo que poderia obter. Uma noite, no hotel, desmontei-me. Liguei ao Frederico a chorar. Eram 2 da manhã. "Mãe, o que se passa?" "Está bem." "Não consigo dormir, filho. Fico a pensar. O que é que eu fiz de mal? Em que momento é que perdi o meu filho?" Silêncio do outro lado da linha. "Dá-me 20 minutos", disse ele, por fim. Ele apareceu de pijama, com o casaco por cima e o cabelo despenteado. Trazia um saco de uma farmácia. "Chá de camomila", disse, mostrando-mo. "Como aquele que me fazias quando eu não conseguia dormir." Sentamo-nos na sala da suíte. Ele preparou o chá na cafeteira do frigobar enquanto eu me enrolava num cobertor. "Mãe Leonor, você não fez nada de mal." A sua voz era firme. "Foi uma mãe extraordinária. O problema não é você. É que o Tomás escolheu a pessoa errada e deixou que ela mudasse." "Mas ele é o meu filho, Frederico." A frase saiu de mim como um lamento. Como é que ele me pode fechar a porta daquela maneira? Porque os filhos nem sempre estão à altura do amor que receberam. Ele passou-me o chá. E, por vezes, aqueles que não são nossos filhos de sangue são os que melhor compreendem o valor do que lhes demos. Abraçou-me enquanto eu chorava no seu ombro. Aquele homem de 38 anos, milionário, dono de um império, a consolar-me como eu consolara quando ele tinha 8 anos e chorava porque a mãe não o fora buscar. "Vou descobrir uma coisa", sussurrou ele. "Há aqui qualquer coisa que não bate." O Tomás era diferente antes de se casar com a Sofia. "Preciso de saber o que se passa realmente naquela casa." "O que vais fazer?" "Tenho contactos, mãe. Pessoas que me devem favores. Deixe-me investigar um pouco." Não percebi bem o que ele queria dizer, mas estava tão cansada, tão emocionalmente esgotada, que apenas anuí. O Frederico ficou a dormir no sofá da suíte, como nos velhos tempos, quando ele dormia no meu sofá e eu acordava à meio da noite para ver se estava tapado. Desta vez, fui eu quem o cobriu com cobertor e ficou a vê-la dormir, a pensar no milagre de ter encontrado um filho no lugar mais inesperado, enquanto o filho que eu esperava que estivesse sempre ao meu lado se tornará um estranho. 4 dias passaram antes de o Frederico voltar a falar no assunto. 4 dias em que o notei mais calado, mais pensativo. Ele chegava com o café e os pastéis, mas a sua mente parecia estar noutro lugar. "Aconteceu alguma coisa, filho?" perguntei-lhe uma manhã. "Estou à espera de uma informação", foi tudo que disse. Informação chegou numa quinta-feira à tarde. Eu estava a ver um programa de culinária na televisão quando Frederico entrou na suíte sem bater. A sua expressão era uma mistura de fúria contida e de uma profunda tristeza. "Mãe, preciso que veja uma coisa. E aviso-a que vai doer." Sentou-se ao meu lado no sofá com o seu tablet. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria uma pasta. "Contratei um detetive privado, alguém discreto. Pedi-lhe que descobrisse o que se passa realmente em casa do Tomás." O meu estômago contraiu-se. "Frederico, não sei se quero saber." "Precisa de saber, mãe. Precisa de entender que o que ele lhe fez não foi por acaso. Foi premeditado." Tocou no ecrã. Um áudio começou a tocar. Era a voz da Sofia, inconfundível, aguda e autoritária. "Tomás, já te disse 1000 vezes. A tua mãe é uma manipuladora profissional. Viveu a vida toda a fazer-te sentir culpado para te sacar dinheiro." A voz do meu filho respondeu, mas soava fraca, insegura. "Sofia, não exageres. A minha mãe nunca me pediu dinheiro diretamente." "Ah, não? E então aqueles ai filho, a reforma não chega?" Ou ai filho, o esquentador avariou-se. É manipulação emocional, pura e simples. Ela quer que tu pagues tudo, enquanto ela faz-se de vítima. Mas ela deu-me tudo quando eu era criança.
Era a obrigação dela. Tu não lhe deves nada, Tomás. Ela escolheu ser mãe. Ninguém a obrigou. Agora que tu tens dinheiro, ela quer viver à tua custa, como uma sanguessuga. O meu coração parou. Sentiu, literalmente, parar de bater por um segundo. O Frederico pausou o áudio. Há mais, mãe. Muito mais. Carregou no play novamente. Para não falar que essa velhota anda a falar mal de mim às tuas tias. Disse a tua tia Cristina que eu era uma interesseira, que só casei contigo por dinheiro. Vais permitir que ela difame a tua mulher? A minha mãe disse isso? Não acredito. Pergunta à tua tia, se não acreditas. A Leonor é daquele tipo de sogra tóxica que quer controlar os filhos para sempre, mas comigo ela não vai conseguir. Se me amas a sério, vais impor limites. Vais escolher-me a mim, e não a ela. Silêncio na gravação. Depois, a voz do Tomás, derrotada. Tens razão. Preciso de impor limites. Ótimo! E quando ela aparecer com o próximo drama, porque há sempre um drama, não lhe des dinheiro e não a deixes ficar aqui. Esta é a nossa casa, não um abrigo para senhoras que fingem pobreza. O áudio terminou. Fiquei a olhar para o ecrã negro. A minha mente tentava processar o que acabará de ouvir. As mentiras, as manipulações, a forma como a Sofia envenenara a mente do meu filho. Nunca a minha voz saiu embargada. Nunca falei mal dela a ninguém. Nunca disse nada à tia Cristina, nem a nenhuma outra. Sempre fui educada com ela, mesmo quando ela me tratava com desdém. Eu sei, mãe. Por isso é que mandei investigar isso também. Liguei pessoalmente à sua cunhada Cristina. Ela confirmou-me que nunca tiveram essa conversa. A Sofia mentiu descaradamente. O Frederico deslizou o ecrã. Apareceram fotografias, recibos, extratos bancários. E há mais. Veja isto. Mostrou-me os gastos do cartão de crédito da Sofia no último ano. Uma média de 25.000 € por mês. Spas, restaurantes caríssimos, roupa de designer, tratamentos de beleza. Enquanto ela gastava isto, eu cancelava o seguro da minha casa porque não podia pagar 750 € por mês. A ironia era uma facada no estômago. E aqui, continuou Frederico, mensagens entre a Sofia e a irmã. Leu em voz alta. Já convenci o Tomás de que a mãe dele é uma dramática. Quando ela aparecer com as crises, ele não lhe vai abrir a porta. Finalmente, esta casa será só nossa, sem velhas a estorvar. Resposta da irmã. Muito bem. Sogras são umas parasitas. Melhor ainda era ela ir para um lar, Sofia. Nem isso. Que se desenrasque como puder. O Tomás é meu, agora. Velhas a estorvar. Resposta da irmã. Muito bem. Sogras são umas parasitas. Melhor ainda era ela ir para um lar, Sofia. Nem isso. Que se desenrasque como puder. O Tomás é meu, agora. Cada palavra era veneno puro. Mas o pior não era o veneno da Sofia, era o facto de o Tomás o ter bebido. Há mais uma coisa, mãe. O Frederico fechou a pasta de fotografias e olhou-me nos olhos. No dia do incêndio, depois de você lhe ter ligado, há um registro de que o Tomás ligou de imediato a Sofia. Ela estava no ginásio. O detetive falou com um dos personal trainers que os ouviu. O que é que eles disseram? O Tomás contou-lhe do incêndio. A Sofia respondeu, não ouses deixá-la ficar aí. Diz-lhe que não tens espaço. Sê firme, senão ela nunca mais vai embora. E o Tomás? O Tomás obedeceu-lhe. Levantei-me do sofá. Precisava de me mexer, de andar, de fazer qualquer coisa com toda aquela raiva que começava a ferver dentro de mim. Então, foi tudo combinado, disse, mais para mim do que para ele. O risinho, as palavras cruéis. Não há lugar para um fardo como tu. Tudo planeado. Sim, a Sofia programou-o como se programa um robô, e ele deixou. Parei em frente à janela, a olhar para a cidade. Milhões de luzes, milhões de pessoas, e eu sentia-me a mais sozinha de todas. Sabes o que mais dói, Frederico? A minha voz era quase um sussurro. Não é a Sofia ser cruel. É o Tomás ter acreditado nela. Ele conhece-me há 41 anos, conhece meu caráter, e mesmo assim escolheu acreditar que eu era uma manipuladora, uma mentirosa, uma interesseira. O Frederico aproximou-se e pousou as mãos nos meus ombros.
É mais fácil acreditar nas mentiras que nos livram das responsabilidades do que enfrentar a verdade que exige que sejamos pessoas melhores. Virei-me para o encarar. E o que é que eu faço com isto? Enfrento-o? Mostro-lhe as provas? Poderia, disse o Frederico, devagar. Mas tenho uma ideia melhor. Uma que lhe vai ensinar uma lição que nunca esquecerá. Uma que lhe vai mostrar exatamente quem é a mãe dele e quem é ele. Havia qualquer coisa no seu olhar, um brilho calculista que eu reconhecia. Era o mesmo olhar que ele tinha quando era adolescente e planeava como resolver um problema complexo. O que estás a pensar? Não é vingança, mãe. É justiça. Há uma diferença. A vingança quer magoar. A justiça quer equilibrar a balança. Sentou-se e puxou-me para eu me sentar ao seu lado. O Tomás e a Sofia agiram assim porque acham que você é fraca, que está sozinha, que não tem opções. Vamos mostrar-lhes como estão enganados, mas não os confrontando diretamente. Isso só os poria na defensiva. Então, como? O Frederico sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso que dava um pouco de medo. Vamos criar uma situação em que eles próprios revelem a sua verdadeira natureza. Onde a ganância e a hipocrisia deles fiquem expostas perante toda a gente. Perante a família, os amigos, perante eles mesmos. Não estou a perceber. Vai perceber, mãe. Mas preciso que confie em mim. Confia. Olhei para ele, para este homem que voara de helicóptero para me resgatar, que pagava uma suíte de 4.000 euros por noite sem pestanejar, que contratara detetives para descobrir a verdade, que me abraçara quando eu chorava às 2 da manhã. Confio em ti com a minha vida, filho. Ótimo! Porque o que vou fazer exige a sua participação. Vai exigir que atue um pouco, que finja. Consegue fazer isso? Pensei no Tomás a rir-se de mim com a Sofia. Pensei nas mentiras, na porta a fechar-se. Em 41 anos de amor deitados fora como lixo. Consigo atuar, disse, e a minha voz soou mais firme do que eu esperava. Ensina-me o que tenho de fazer. O Frederico abriu um caderno e começou a explicar-me o seu plano. E, a cada palavra, a cada detalhe, senti algo dentro de mim a mudar. Já não era só dor, nem só decepção. Era determinação. Porque o meu filho precisava de aprender uma lição que eu nunca lhe ensinara em criança. Que as ações têm consequências, e que o amor de uma mãe tem limites, especialmente quando esse amor nunca foi valorizado. Antes de executarmos o plano do Frederico, precisei de voltar ao meu bairro, ao que restava da minha casa. Os peritos, os que o Frederico contratara, já que eu não tinha seguro, precisavam da minha presença para avaliar os danos e fazer o inventário. O Frederico acompanhou-me no seu jipe, um Range Rover preto que valia mais do que todas as casas da minha rua juntas. Quando viramos a esquina para minha antiga rua, senti o ar a faltar-me. Os escombros ainda lá estavam. Paredes negras de fuligem, o esqueleto do que fora o meu quarto, pedaços carbonizados da minha vida espalhados como lixo. Os bombeiros tinham isolado a área, mas os curiosos ainda passavam devagar para olhar. Desci do jipe, as pernas a tremer. Está tudo bem, mãe? O Frederico segurou-me pelo braço. Sim, filho. Só me dá um minuto. Caminhei entre os destroços. Reconheci os restos do piano da minha mãe, as teclas derretidas, a madeira calcinada. Ali estava a moldura chamuscada da fotografia do meu casamento. Ali, os restos do guarda-vestidos onde guardava o fato de primeira comunhão do Tomás. Tudo perdido. 42 anos de memórias, reduzidos a cinzas. Leonor. A voz fez-me voltar. Era a dona Matilde, a minha vizinha de sempre. Vinha correr, com seu avental de cozinha e uma expressão que denunciava fofoca fresca. Ai, Leonor, que bom que vieste. Precisamos de falar. Ela pegou-me no braço com uma familiaridade excessiva. Dona Matilde, estou com os peritos. Não posso. É importante, minha filha. É sobre o teu filho. Senti o Frederico ficar tenso ao meu lado, mas fiz um sinal subtil de que estava tudo bem. O que tem o Tomás? A dona Matilde olhou em redor, certificando-se de que havia público suficiente. Reconheci outras 3 vizinhas que, por coincidência, varriam as suas calçadas com as orelhas bem coladas à nossa conversa. Olha, eu não queria dizer-te, mas é que toda a gente já está a falar. Baixou a voz, num tom falso de confidência que, na verdade, queria que todos ouvissem. No dia do incêndio, quando foste de táxi para a casa do Tomás,
Pois, eu estava a regar os meus cravos na varanda, não estava? E eu vi quando chegaste lá. Vi quando tocaste a campainha. Vi quando aquela tua nora abriu a porta com aquela cara de nojo. E eu ouvi. Benzeu-se dramaticamente. Ouvi quando teu filho te fechou a porta na cara, no próprio dia em que a tua casa ardeu. As outras vizinhas aproximaram-se, fingindo surpresa. Eu não queria acreditar, continuou a dona Matilde. Disse logo a minha comadre Isaura: viste aquilo? Viste como o filho da Leonora deixou na rua? Não é justo, mulher, depois de tudo que fizeste por aquele rapaz. Dona Matilde, isso é um assunto privado, tentei calá-la. Privado? Ai, minha filha, se já é a conversa do bairro todo. Até no café do Zé Manel estão a falar nisso. Senti a vergonha subir-me pelo pescoço. Não vergonha pelo que me acontecerá, mas vergonha por ser a fofoca do bairro, a pobre senhora rejeitada pelo próprio filho. E não é só isso. A dona Matilde estava no seu elemento. Agora passa-se que no dia seguinte o Tomás veio aqui. Sim, veio ver os escombros. E quando Zé Manel lhe perguntou por ti, sabes o que ele disse? Nem queria saber, mas a dona Matilde não esperou. Disse que eras muito dramática, que ele te tinha oferecido dinheiro para um hotel, mas que tu recusaste porque querias ficar em casa dele para manipulares. Foram essas as palavras, manipulares. Lágrimas de raiva picaram-me os olhos. Isso é mentira. A minha voz saiu mais forte do que eu esperava. O Tomás nunca me ofereceu nada. Nem um cêntimo, nem uma noite, nada. Pois claro que é mentira. Todos nós que te conhecemos sabemos que não és manipuladora. Mas já sabes como é o povo. Alguns acreditaram nele. Andam a dizer que exageras os teus problemas para sacar dinheiro ao teu filho. A dona Remédios, outra vizinha, aproximou-se, abanando a cabeça. Eu não acreditei nem por um segundo, Leonor. Disse-lhes logo. Esta senhora trabalhou horas extra durante anos para pagar a faculdade a esse ingrato. E é assim que ele paga. E aquela mulher, acrescentou a dona Matilde, com desprezo, a menina Sofia. Pois é, ela também veio há 2 dias. Chegou no seu carro de €500.000, com seus óculos de designer. E quando a dona Estefânia lhe perguntou se vinha ver como estavas, sabes o que ela respondeu? Fechei os olhos. Não queria ouvir, mas as palavras dela continuaram, como facas. Ela disse: a Leonor está perfeitamente bem. Ela sempre soube desenrascar-se sozinha, não precisa que a sustentem. E riu-se. Ela riu-se, Leonor, como se fosse uma piada. O Frederico deu um passo à frente. O seu maxilar estava tão tenso que eu via o músculo a pulsar. Senhoras, com todo respeito, a minha mãe está a passar por um momento muito difícil. Não creio que ela precise de ouvir fofocas agora. A dona Matilde avaliou-o de alto a baixo, reparando no seu fato caro, no relógio, no jipe de luxo. E você é quem, meu jovem? Sou Frederico Ventura. A Leonor criou-me desde que eu era um miúdo. Ah, sim, o rapaz do sofá. A dona Matilde estalou a língua. Olha só como te deste bem na vida. Que diferente de outros que se esquecem de quem os criou, não é verdade? A indireta era tão subtil quanto um tijolo. Senhoras, disse eu, encontrando a minha voz. Agradeço a preocupação, mas como meu filho diz, este não é o momento. Seu filho. A dona Matilde ergueu as sobrancelhas. Você chama-lhe filho, mas ele não é seu. Ele é mais meu filho do que aquele que nasceu de mim, interrompi, e as palavras saíram com uma clareza cristalina. Porque este homem voou de helicóptero para me resgatar no dia do incêndio. Deu-me teto, comida, dignidade, enquanto meu filho de sangue me fechou a porta e depois andou por aqui a manchar o meu nome com mentiras. Fez-se silêncio. Helicóptero? Perguntou a dona Remédios, de olhos arregalados. Helicóptero, confirmou Frederico. E, para que fique claro, vou reconstruir esta casa. Melhor do que era. E quando estiver pronta, vou dar uma festa de inauguração e convidar o bairro todo, para que todos vejam que a Leonor Silva não precisa de implorar nada a ninguém. E, muito menos, a filhos ingratos. As vizinhas ficaram mudas. Foi nesse momento que vi um movimento ao fundo da rua. Um Mercedes prateado parou. O Tomás saiu, de óculos de sol e camisa branca. A Sofia vinha com ele, de saltos altos, totalmente inadequados para andar entre escombros. Merda, sussurrei. O Frederico seguiu o meu olhar.
Perfeito, murmurou. Que comece o espetáculo. O Tomás caminhou na nossa direção, com passos largos. A sua expressão era difícil de ler por trás dos óculos escuros. Mãe, disse, quando chegou ao meu lado. Vim ver como estavas. Não respondeste às minhas mensagens. As vizinhas observavam como se estivessem a ver uma telenovela ao vivo. Não tinha nada para te dizer, Tomás. Olha, sobre o outro dia. Talvez tenha sido um bocado duro. Estava estressado com o trabalho e... Desafiei-o, e por isso chamaste-me de fardo? E por isso fechaste-me a porta na cara enquanto eu tremia de medo, sem ter onde dormir? A Sofia aproximou-se, pondo a mão no braço do Tomás. Leonor, não dramatizes. O Tomás só quis que procurasse soluções por ti mesma, em vez de dependeres. A minha voz subiu. Depender de quê, Sofia? Do filho a quem paguei a faculdade? Do filho a quem comprei o primeiro carro? Do filho por quem vendi o único terreno que tinha para lhe garantir o futuro? O Tomás tirou os óculos. Havia qualquer coisa nos seus olhos. Culpa? Vergonha? Mãe, eu não. E andas por aí a dizer que sou manipuladora, que te pedi dinheiro e recusei. São mentiras, Tomás. Mentiras para ficares bem com a tua consciência. Eu nunca disse. Disse, sim, interveio a dona Matilde, a saborear cada segundo. Aqui mesmo, ao Zé Manel. Disseste que a tua mãe exagerava. O Tomás empalideceu. A Sofia tentou salvá-lo. Bom, é que a Leonor tem uma tendência para ser um pouco intensa, não é, pessoal? O Frederico deu um passo à frente. Tinha aquela postura de homem de negócios acostumado a intimidar. Sabe o que é intenso, senhora Sofia? Gastar 25.000 euros por mês em spas e roupas, enquanto a sua sogra cancela o seguro de 750 euros. Isso sim, é intenso. A Sofia congelou. Como? Como é que você sabe? Sei muitas coisas. O Frederico sorriu friamente. Sei que proibiu o Tomás de ajudar a mãe. Sei que inventou mentiras sobre a Leonor para os afastar. Sei exatamente que tipo de pessoa você é. Tomás, vamos embora. Não temos de aturar isto. Mas o Tomás olhava para o Frederico com uma expressão estranha. Quanto dinheiro é que tens? Perguntou ele, de repente. A pergunta deixou-me gelada. Não era obrigado por cuidares da minha mãe. Não era, enganei-me. Era quanto dinheiro é que tens? O Frederico olhou para ele com algo parecido com pena. O suficiente para cuidar de quem cuidou de mim quando ninguém mais o fez. Isso é tudo o que precisas de saber. E, com isso, pegou na minha mão. Vamos, mãe, já acabamos aqui. Enquanto nos afastávamos em direção ao jipe, ouvi os murmúrios das vizinhas a explodir em comentários. Ouvi a dona Matilde a dizer vocês viram, e a dona Remédios a responder o filho falso acabou por ser mais filho que o verdadeiro. Mas o que ouvi mais claramente foi a voz da Sofia, sibilante e furiosa, a dizer ao Tomás: Viste? Eu disse-te que esse arrastaço ainda ia dar problemas. Agora parece que tem dinheiro e a tua mãe vai manipulá-lo para aqui. Não ouvi o resto, porque entramos no jipe. O Frederico ligou o motor em silêncio. Conduziu durante 3 quarteirões antes de falar. Está bem. Não admiti. Mas vou ficar, porque agora percebo uma coisa. O quê? Que a minha reputação de 40 anos neste bairro vale menos para o meu filho do que a opinião de uma mulher que ele conhece há 5. E que preciso de parar de sofrer por isso e começar a fazer alguma coisa. O Frederico sorriu. Ótimo! Porque amanhã começa a segunda fase do plano. Qual? Um jantar. Um jantar muito especial, onde Tomás e a Sofia vão revelar exatamente quem são, à frente de toda a gente, sem se poderem esconder atrás de mentiras. Olhei pela janela. O bairro onde vivi durante 4 décadas afastava-se pelo retrovisor. Pela primeira vez desde o incêndio, não senti nostalgia. Senti libertação. Porque estava pronta para deixar de ser a vítima desta história e me tornar naquilo que o Tomás nunca viu chegar, a protagonista. O convite chegou 3 dias depois. Um envelope de papel fino, cor marfim, com letras douradas em caligrafia elegante. Frederico Ventura tem a honra de o convidar para um jantar de celebração pelo lançamento do seu novo projeto imobiliário, As Torres do Parque. Sexta-feira, 12 de novembro, 20h30. Restaurante Eleven, traje de negócios.
O Frederico mostrou-me a lista de convidados. Tomás e Sofia, obviamente. E também 3 casais de sócios seus, gente do seu círculo empresarial, todos com dinheiro, todos influentes. Quero que eles sejam testemunhas do espetáculo, disse ele. Por que testemunhas? Porque o que vamos fazer não é só para si e para mim, mãe. É para que o Tomás perceba que as suas ações têm consequências sociais. Que as pessoas do seu nível, o nível que ele tanto ambiciona, vão saber exatamente que tipo de homem ele é. Mostrou-me o meu convite. Convidada de honra especial, Dona Leonor Silva. Convidada de honra? Exato. Vou apresentá-la como a pessoa mais importante da minha vida. E o Tomás vai ter de ficar ali sentado, a ver o mundo inteiro tratá-la com o respeito que ele lhe negou. A sexta-feira chegou. O Frederico levou-me a um salão de beleza no Príncipe Real penteados, maquilhagem, manicure. Senti-me como a Cinderela a ser preparada para o baile. A Rita voltou com um vestido. Quando o vi, quase chorei. Era azul cobalto, de cetim, com mangas compridas e um corte que valorizava minha silhueta sem ser exagerado. Elegante, digno. Sapatos de salto baixo e um chale de cachemir. 12.000 euros, sussurrou a Rita, quando vi a etiqueta. Frederico, isto é demais. Nada é demasiado para esta noite, mãe. Você vai entrar naquele restaurante com o ar de rainha que sempre teve, e todos vão saber. Às 8 da noite, o Frederico veio buscar-me. Vestia um fato azul marinho, gravata de seda, cuflins de platina. Parecia saído da capa de uma revista. Está linda, mãe disse, com os olhos a brilhar. O seu pai teria orgulho. Nunca me chamara assim antes. O seu pai, referindo-se ao Arthur, o homem que não o quis adotar, mas que no final lhe dera afeto. Ele teria orgulho de ti, filho. Do homem que te tornaste. O restaurante Eleven fica no Parque das Nações, com uma vista deslumbrante sobre o Tejo. Quando se é Frederico Ventura, as portas abrem-se. A mesa estava numa área privada, com vista para o rio. 9 lugares. 5 já estavam ocupados pelos sócios do Frederico e pelas suas esposas. Reconheci um deles das notícias, Vitor Madeira, dono de uma cadeia de supermercados. A sua mulher, Luísa, usava um colar de esmeraldas que devia custar uma fortuna. Leonor, o Frederico apresentou-me com voz clara e forte. Estes são os meus sócios e amigos. Vitor e Luísa Madeira, Duarte e Clara Nunes, Rui e Sônia Tavares. Todos me cumprimentaram com genuíno respeito. É uma honra conhecê-la, Dona Leonor, disse o Vitor, apertando-me a mão. O Frederico não para de falar de si. Diz que é a mulher mais importante da vida dele. Antes que pudesse responder, ouvi vozes na entrada. O Tomás e a Sofia tinham chegado. Ela vestia um vestido vermelho, justo e decotado, exagerado para um jantar de negócios. O Tomás, de fato cinza, parecia desconfortável. Os seus olhos percorreram a sala, a avaliar, a calcular. Encontraram os meus. Ele parou, a sua expressão era de pura surpresa. Claramente, não esperava ver-me ali. O Frederico levantou-se e foi cumprimentá-los com um sorriso corporativo perfeito. Tomás, Sofia, que bom que puderam vir. Entrem. Guiou-os para a mesa. O Tomás caminhava como um autômato. A Sofia lançou-me um olhar venenoso ao passar por mim. O Frederico fez as apresentações. Quando chegou a mim, o seu tom mudou, tornou-se mais caloroso, mais pessoal. E esta pousou a mão no meu ombro. É a Dona Leonor Silva. A minha mãe. Silêncio durante 3 segundos. A sua mãe. O Vitor parecia confuso. Pensei que a sua mãe biológica o tivesse abandonado. E abandonou, confirmou Frederico, mantendo a mão no meu ombro. Mas a Leonor adotou-me quando eu tinha 9 anos. Deu-me comida quando tive fome, um teto quando não tinha onde dormir, educação quando ninguém mais acreditava em mim. Ela é a minha mãe em tudo o que importa. A Luísa sorriu para mim, com ternura. Que história linda! Deve ter muito orgulho dele. Tenho, disse, encontrando a minha voz. Sempre tive. O Tomás e a Sofia sentaram-se em silêncio. Ele olhava para o prato. Ela brincava nervosamente com o copo de água. O jantar começou. O Frederico falou do seu novo projeto, 3 torres residenciais de luxo na Costa da Caparica. Investimento de 90 milhões de euros. O Vitor estava interessado. Quando começa a construção? Em fevereiro.
Já tenho todas as licenças. Aliás, queria falar consigo sobre uma possível parceria para. A Sofia interrompeu com voz melosa. Não sabíamos que a Leonor estaria aqui. Que surpresa! O tom não era de surpresa agradável. Por que seria uma surpresa? O Frederico devolveu-lhe o olhar. Eu disse que apresentaria alguém importante. Quem mais seria, se não a minha mãe? É que. A Sofia riu-se, forçadamente. Tecnicamente, ela não é sua mãe. Quer dizer, não oficialmente. A Clara Nunes franziu a testa. Desculpe, não percebi. O que é que a Sofia está a tentar dizer? O Tomás falou pela primeira vez, a voz tensa. É que o Frederico não é filho biológico da Leonor. Eu sou o filho biológico dela, acrescentou, como se isso importasse. Um silêncio incômodo pairou sobre a mesa. Ah, disse o Rui Tavares, devagar. Então são irmãos? Não, exatamente, o Tomás limpou a garganta. Eu sou o filho de verdade. O Frederico é. Bem, a minha mãe ajudou quando era miúdo. Mas. O Frederico interrompeu-o, com voz de aço. Quando essa mãe perdeu a casa num incêndio, você fechou-lhe a porta na cara. Estou enganado? Todos os olhares se viraram para o Tomás. Isso foi um mal-entendido. Eu estava sob muito estresse. E por isso disse-lhe que não havia lugar para um fardo como ela? E por isso deixou que a sua esposa chamasse de dramática e manipuladora? A Sofia empalideceu. Frederico, não sei o que a Leonor te contou. Ela não me contou nada. O Frederico pegou no telemóvel. Não foi preciso. Contratei detetives. Descobri exatamente que tipo de pessoa você é, Sofia, e que tipo de homem você deixou Tomás tornar-se. Pousou o telemóvel na mesa e carregou no play. A voz da Sofia encheu o espaço privado. Tomás, já te disse 1000 vezes. A tua mãe é uma manipuladora profissional. Os rostos dos convidados mudaram. De curiosidade para choque, para repulsa. O áudio continuou, cada palavra venenosa, cada mentira. Quando terminou, ninguém falou. O Tomás estava com a cabeça baixa. A Sofia tremia de raiva. Isto é uma armadilha, sibilou ela. Trouxe-nos aqui para nos humilhar. Não. O Frederico guardou o telemóvel. Trouxe-os aqui para lhes mostrar um espelho. Para que vissem o que eu vejo, o que todos aqui veem agora. A Luísa tocou-me a mão. Dona Leonor, lamento imenso. Ninguém deveria passar por isto. Obrigada, minha querida, disse suavemente. O Vítor olhou para o Tomás com desprezo mal disfarçado. Isto é verdade? Deixou a sua mãe na rua depois de ela perder a casa? O Tomás abriu a boca. Fechou-a, abriu-a de novo. É complicado. Não. A minha voz saiu clara e firme. Não é complicado. É simples. Dei-te tudo durante 41 anos. Dei-te a minha juventude, o meu dinheiro, o meu amor incondicional. E quando precisei de ti pela primeira vez na minha vida, fechaste-me a porta. Porque a tua mulher te disse para o fazeres, e tu escolheste acreditar nela em vez de em mim. Mãe, eu. Levantei a minha mão. Já não sou tua mãe, Tomás. Não da maneira que importa. Porque ser mãe não é só dar à luz. É estar presente, é cuidar, é proteger. Eu fiz tudo isso por ti. Tu não fizeste nada por mim quando importava. As lágrimas corriam-me pelo rosto, mas não as limpei. Deixei que todos as vissem. O Frederico, continuei, este homem que não partilha meu sangue, mas que partilha meu coração, veio buscar-me de helicóptero. Deu-me teto, dignidade, respeito. Ele é o meu filho, o único que importa. O Frederico também tinha os olhos úmidos. A Sofia levantou-se bruscamente. Não vamos ficar aqui para ser humilhados. Vamos embora, Tomás. Mas o Tomás não se mexeu. Olhava fixamente para a mesa, como se todas as memórias o estivessem a atingir ao mesmo tempo. Lembras-te, disse-lhe, suavemente. Quando tinhas 8 anos e tiveste sarampo? Passei 3 noites sem dormir, a cuidar de ti, a rezar para que não te acontecesse nada. E quando melhoraste, prometeste-me que, quando fosses grande, ias cuidar de mim da mesma maneira. Lembras-te dessa promessa, filho? Uma lágrima escorreu-lhe pela face. Mãe, eu.
Estou a libertar-te dessa promessa, disse. Não me deves mais nada. Mas eu também não te devo nada. Estamos quites. Tomás, vamos embora. A Sofia puxou-lhe o braço. Desta vez, ele levantou-se, mas antes de se virar, olhou para mim uma última vez. Desculpa, sussurrou. Eu também, respondi. Lamento que não tenha sido o homem que eu julgava que sérias. Eles saíram, os seus passos a ecoar no chão de mármore, deixando para trás um silêncio pesado. A Sônia quebrou. A senhora é uma mulher incrível, Dona Leonor. Poucos teriam esta força. Não é força, admiti. É sobrevivência. A gente aprende a sobreviver quando não tem outra escolha. O Frederico ergueu a sua taça de vinho. Um brinde, disse. Pelas mães que nos escolhem, pelas famílias que construímos, não as que nos calham na sorte. E pela dignidade que ninguém nos pode tirar. Só nós próprios a podemos entregar. Todos ergueram as suas taças. Pela Leonor, disseram, em uníssono. E, pela primeira vez em semanas, sorri. Um sorriso real, completo. Porque, embora tivesse perdido um filho naquela noite, tinha ganho algo mais valioso, o meu autorrespeito. Epílogo. 6 meses depois, a minha nova casa, reconstruída no mesmo terreno, é mais bonita e segura do que a anterior. Tem um jardim pequeno, onde plantei roseiras. O Frederico cumpriu a sua promessa e deu uma festa de inauguração para todo o bairro. O Tomás e a Sofia não apareceram. Soube, através da dona Matilde, que nunca deixa de ter as melhores fofocas, que se mudaram para o Porto, para perto da família dela. Dizem que o Tomás perdeu o emprego e que andam com dificuldades. A notícia trouxe-me uma pontada de tristeza, mas não de arrependimento. O processo de adoção do Frederico está quase concluído. Em breve, o seu nome será, legalmente, Frederico Silva Ventura. Ele diz que o Silva é a parte mais importante. Vive no andar de cima da minha nova casa, que foi construída com um apartamento independente para ele. Para poder cuidar de ti, diz ele, como sempre devia ter sido. Hoje, sentada no meu jardim, a tomar o chá das 5, olho para minha mala de cabedal, a única relíquia do passado. Já não a agarro com desespero, mas com uma serena gratidão. Ela lembra-me de onde vim, mas não me prende ao que fui. Aprendi que a família não é um acidente de sangue, mas uma construção diária de amor, lealdade e escolha. E, no final, foi a minha escolha, a de acolher um rapaz assustado num sofá, que me salvou. E foi a escolha do meu filho biológico, a de me rejeitar, que, ironicamente, me libertou para uma vida nova, cheia de um amor mais verdadeiro e de uma paz que nunca antes conhecera. A minha casa já não é feita de madeira e tijolo, mas de um amor que resistiu ao fogo e se revelou mais forte do que as chamas.